Bem, gente, vamos lá para essa próxima aula que vai ser como inserir esses elementos acima do vídeo. Nos vídeos da Jubicor, eu uso basicamente três coisas por cima, que são as referências bíblicas, os comentários e alguma imagem que eu queira que apareça. Por exemplo, essa imagem aqui, por cima do vídeo, certo? E o que é que a gente vai fazer? A gente precisa criar uma camada por cima da camada do estudo. E aqui eu já me utilizei dessa camada da introdução, que eu botei o vídeo da introdução, né? Como aqui eu não tenho nenhum parâmetro geral nela, feito a gente viu, a gente não tem nenhuma modulação de imagem que afete todo mundo, então eu posso usar ela, porque eu estou mexendo só nos eventos separados, beleza? E a primeira que a gente vai ver aqui é esse da referência bíblica que eu uso. Nessa referência, primeiro você coloca o cursor em cima da camada, vê que ela vai ficar marcada aqui, vejo onde eu quero que seja inserida a referência, por exemplo, eu falo aqui. Leia comigo Efésios, eu quero que ele case, capítulo 4, versículos de 29 a 32 e capítulo 5, versículos 1 e 2. Pronto, eu quero que ele case com a minha fala, né? Quando eu estou falando Efésios, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu venho aqui, acho, pelo gráfico de som mais ou menos, né? Marquei aqui. Aí selecionei aqui, clico com o botão direito e clico em Insert Text Media. E aí ele vai abrir essa tela aqui, certo? Sem esse texto aqui, vai aparecer outra, sem nada aqui. Acho que é Sample Text. E aí a gente vai fazer um preset para a leitura bíblica, que ele fique nesse formato aqui, certo? Aqui a gente vai colocar. Aí você pode tirar o print, né? Se você for aqui da Jubicor e quiser seguir esse mesmo exemplo, tira o print aqui e vai ver o tipo de letra, a tipografia que eu usei, o tamanho da letra, eu marquei ela com bold, né? E a orientação dela, se ela está centralizada, se ela está à direita, alinhada à direita ou alinhada à esquerda. Aqui é onde fica o texto, onde eu posso editar o texto, certo? E aqui você, nesse vídeo preview, você vai conseguir ver como é que ele está disposto na sua tela. Mais para baixo, aí você vai ajustando até que ele fique dentro da sua tela, né? Mais para baixo a gente tem aqui a animação, e aí para referência bíblica, eu coloco essa animação em Slide Up. Se eu clicar aqui na setinha, ó, ele aparece uma lista de animações de vídeo, e a que eu uso aqui, para esse caso é essa, que ele vai subir, né? Subindo e desaparece. Depois eu vou mostrar aqui, dá o play. A localização dele, onde ele está, você pode tanto ajustar a localização aqui pelo bitmap, né? Pelo gráfico do seu vídeo, né? Pela posição, pelos números, no caso. Ou por aqui. Se você arrastar para cá, ele vai também. Então, está vendo que ele está mudando a configuração aqui do número? Enfim. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, mais outro Ctrl Z, para a gente voltar como estava antes. Pronto, voltou. E aí, como é essa animação aqui? Deixa eu dar o play. Efésios, capítulo 4, versículos de 29 a 32 e capítulo 5, versículos 1 e 2. Pegue sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Ele está travado assim por causa da memória aqui do computador, né? Nesse preview ele fica meio travadinho. Deixa eu diminuir um pouquinho a qualidade aqui para ver se vai melhor. Efésios, capítulo 4, versículos de 29 a 32 e capítulo 5, versículos 1 e 2. Pegue sua Bíblia. Tá vendo que ele fica bem fluido, né? Ele vai aparecendo e depois some. E aí a gente ajusta isso aqui, ajustado, tá beleza. O próximo passo é sincronizar com a voz. Eu quero que ele bata exatamente quando eu termino de falar, né? Efésios 5, de 1 a 2. E suma quando eu terminar de falar. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai... Peraí.
Esse aqui é o tamanho original que ele vem. Então a gente vai mexer nisso, certo? Venho aqui no final, quando aparecer esse íconezinho, Trim Video Ending. Clico, seguro, vai aparecer essa barrinha azul. E aí eu clico com a tecla Ctrl segurada. Seguro a tecla Ctrl e arrasto. Aí tá vendo que ficou esse zigue-zaguezinho aqui no meio? Isso aqui eu estou deixando a animação mais lenta. Ele pode passar rápido assim, ou ele pode passar mais devagar. E como eu quero que ele dê o match aqui exatamente onde eu paro de falar, seguro a tecla Ctrl, não, primeiro clico, fica azul, seguro a tecla Ctrl e arrasto até a posição que eu quero, certo? E aí a animação vai acompanhar a posição onde eu coloquei. Esse aqui é o primeiro caso dessa referência bíblica. O segundo caso que a gente tem são os textos de citação. E aí aqui eu já tenho um, clique no botão direito, Insert Text, e aí vai aparecer essa tela. Se você quiser acessar de novo essa tela, você vem aqui no evento e clica nessa primeira caixinha aqui. Essa caixinha que está azul aqui, Generated Media. E aí vai abrir essa tela de novo. E aqui a gente tem outro preset, que é o preset de citação. Cadê? Sim, a mesma coisa naquele lá, né? Assim que você fizer o preset de referência bíblica, já vem aqui, dá o nome referência bíblica, clica em salvar, que aí ele vai estar aqui embaixo, ó. Referência bíblica. Aí tá vendo que já mudou? Mas a gente quer para esse citação. Então, é outro parâmetro. Aqui eu tenho o parâmetro do texto, né? A tipografia, tamanho, uma modulação que eu queira nela. Enfim, aí vocês copiam ou fazem como quiser. Aqui eu tenho a mesma animação, a slide up, só que aqui eu tenho, tá vendo essa camada mais escura, né? Que ele escurece o fundo para dar mais contraste ao texto. Que nesse caso aqui as minhas letras são brancas, que se eu quero mais contraste eu coloco uma cor escura no fundo, e essa cor aqui é preta. Aí eu vou vir aqui em Advanced, vai estar assim, você clica aqui para baixo, vai abrir essa tela. Background, dá um clique aqui e ajusta a saturação da cor de fundo, certo? Até ficar de um jeito que você queira. Aqui eu quero que apareça um pouquinho eu, mas também quero que apareça o texto, né? Então, esse é esse efeito aqui, né, de background. Caso você também queira outra coisa que dá contraste, é a sombra. Aí você vem aqui em Shadow e clica aqui. Shadow Enable, aí clica nesse checkbox aqui, que ele vai criar uma sombra no texto que vai dar mais contraste no fundo. E esses aqui são os parâmetros da sombra. Você vai ajustando até onde você acha legal. O próximo que a gente tem vai ser lá no final, aqui, que são esses textos que eu coloco aqui, geralmente o site, eu coloco esse aqui também, curta, escreva, se compartilha, que é outro efeito que eu uso. Nesse caso aqui do site, eu usei a animação pop-up. Ele tem aquele mesmo esquema da referência bíblica, só que na animação aqui eu mudei para pop-up. E aí ele vai ficar assim, ó. Lá no site deles, a gente vai fazer aqui alguns estudos, alguns devocionais. Ele não tem esse fade out que a gente viu, né? Ele apareceu, aí depois sumiu. A gente tem que colocar aqui nele. Então, mesmo esquema, vem aqui nesse triângulozinho azul, no caso eu quero fade out, né? E vai estar aqui. Venho nele, quando eu mudar o ícone, seguro, arrasto. Geralmente eu deixo 1 segundo de fade out. E aí ele some. O próximo é imagem. Cadê a imagem? Para adicionar uma imagem, a gente vem aqui no Media Pool, onde a gente
colocou a nossa imagem que a gente vai querer usar. No caso, minha imagem é essa aqui. Seguro nela e arrasto para cá. Tá vendo que ela já veio para cá. E aí você ajusta o tempo que você quer que ela apareça. Faz os ajustes de acordo com você quiser. Aqui não precisa clicar Ctrl, né? Só segura e arrasta. Porque aqui a gente não tem animação nesse caso. E aí eu coloquei essa imagem aqui. Geralmente em imagem eu também coloco uma transição de fade in e fade out. Bem curtinha, nesse caso, porque a imagem aparecia por pouco tempo. Então ela é bem curtinha, mas tem. Nunca é seco, né? Um corte seco. Outro detalhe que tem, geralmente dependendo da imagem, não precisa. Por exemplo, quando é os vídeos da gente, a gente tem muita indicação de livro. Às vezes eu coloco a capa do livro aparecendo, tá a pessoa falando que a capa aparece aqui do lado, onde está o meu cursor. Aí não preciso disso, mas nesse caso aqui, eu preciso de um contraste maior de fundo. A imagem requer contraste maior de fundo. E aí eu coloquei aqui, ó, uma tela fora de foco. O meu vídeo está fora de foco, para a imagem se sobressair. São duas coisas que a gente pode fazer. Duas coisas não, é uma das coisas que a gente pode fazer para dar contraste. Ou é colocando um contraste de cor, que é no caso do texto de citação que a gente viu, que aí fica a tela escura, né, toda escura. Ou colocando sombra no texto, por exemplo, numa imagem, dá contraste. Ou colocando contornos, que aí você dá o destaque exatamente no local onde está a imagem. Ou colocando esse desfoque de fundo, onde o que está atrás da imagem fica desfocado e a imagem fica em primeiro plano focada. Nesse caso eu escolhi essa última. E o que eu fiz aqui? Para cá eu posicionei onde eu quero que a imagem apareça, ajustei o tempo, né, e tal. Quero que ela termine aqui. Na posição que eu ajustei, eu vou vir aqui no meu vídeo e seleciono, faço um corte no bloco onde a imagem está aparecendo. A imagem é esse quadradinho, então eu coloco o cursor aqui no canto da imagem, venho para cá, seleciono a de baixo, aperto S para cortar, depois venho esse lado, seleciono aqui embaixo, aperto S e tá vendo que ele fez esse bloquinho aqui, que ficou marcado, tá vendo? Esse é o bloco que eu quero desfocar. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir nesse ícone aqui, FX, clica aqui e vai vir aqui nesse mais. Esse aqui não vai aparecer, né? No caso, não vai ter. Deixa eu apagar aqui. Ele vai aparecer sem nada. FX. Vai aparecer o banco de efeitos. E aí a gente vem aqui, Defocus. Clica duas vezes e aperta OK. E aí ele vai abrir a tela de parâmetro do foco. Por padrão ele vem esse aqui, 5.6. Mas eu achei demais aqui para o meu vídeo. Então eu já fiz um preset aqui, que eu só fiz ajustar esse parâmetro do raio do foco, né? Ele estava aqui em 5, puxei mais para cá, deixei em 1.7, por aí. Ele fica desfocado, mas não tanto quanto estava, né? Se você mexer nesse parâmetro, ele vai ajustar o foco e o desfoque. Para esse aqui, eu gostei desse. No seu caso aí, vai depender do que você vai querer fazer. Fecha e pronto, a gente tem contraste. E é isso, gente. Para essa aula, a gente viu isso, né? A inserção desses efeitos de texto, de imagem, as animações de texto, as animações de imagem, assim, de fade in, fade out, da entrada da imagem. A gente viu essa parte extra, né, do desfoque. E é isso. Para hoje, por hoje é só. Na próxima aula, a gente parte para o final desse mini curso, se a gente pode dizer assim, que é essa parte da tela final dos vídeos da Jubicó, certo?
Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.